18 de junho de 2024, Filipil 18. Felipe, é com você? Saudações ursalinas! Terça sem ter sol. Tirando o ter sol dessa terça-feira, vamos trazer aqui um ditado Inca, em idioma quechua. O importante: não roube, não minta, não fique ocioso. 3 coisinhas básicas, né, gente? A gente vive isso o tempo todo, que a gente fica às vezes naquele dilema, pois afinal, o roubar, às vezes a gente pensa só nos grandes, mas às vezes nas pequenas coisas. O que a gente pega pelo chão, que é de outra pessoa, que a gente não sabe quem foi que perdeu. O não mentir, que às vezes a gente quer falar, não pode, ou não se sente à vontade. Mas às vezes é questão de a gente moldar a nossa linguagem, pois a gente muitas vezes não precisa mentir, mas a gente pode dizer com outras palavras as mesmas coisas sem que isso fique muito ofensivo. Por fim, a questão da ociosidade. É muito difícil a gente ficar parado, a não ser que a gente esteja realmente numa condição de imobilidade total. Mas a nossa mente viaja, então é muito difícil a gente ficar simplesmente sem fazer nada. E a ociosidade é uma das piores coisas no sentido de quando a gente não tem mais o que fazer. É importante que a gente se ocupe a cabeça, mantenha-se firme, porque senão, aquilo que é ócio, a gente sabe o que vira, né? Oficina de quem não presta. Hoje é dia de quê? Hoje é dia do químico. A química é o ramo da ciência que estuda as alterações e transformações sofridas pela matéria, incluindo solo, água, ar, poluentes, minerais e metais, bem como sua composição e suas propriedades. O dia de hoje, 18 de junho, foi escolhido pelo antigo presidente Juscelino Kubitschek, que em 1956 assinou a Lei 2800, que é considerada a lei máter dos químicos, ou a lei mãe dos químicos, que criou os Conselhos Federais e Regionais de Química, e isso permitiu a regulamentação da profissão. Hoje também lembramos a imigração japonesa. A partir do dia 25 de julho de 2005, foi instituído no Brasil o Dia Nacional da Imigração Japonesa por meio da Lei 11.142. Lembramos que ela começou no início do século XX por meio de um acordo entre os governos japonês e brasileiro, pois o Japão vivia uma séria crise econômica, enquanto o Brasil necessitava de mão de obra para a lavoura do café. Lembrando que isso foi resultado de simplesmente uma negligência por parte do governo brasileiro de toda uma mão de obra que havia sido liberta com a Lei Áurea e que simplesmente foi esquecida e deixada às traças, e que hoje ainda é uma situação social muito difícil em nosso país. E hoje também é um dia da gastronomia sustentável. Olha a ecologia aí, gente! Foi estabelecida pela Assembleia Geral da ONU em 2016. E a ideia é que todas as culturas e civilizações devem contribuir para o desenvolvimento sustentável. A sustentabilidade é a ideia de que algo como agricultura, pesca ou preparação de alimentos é feito de maneira a não desperdiçar recursos naturais e pode continuar sendo feito no futuro sem prejudicar o meio ambiente e a saúde. Por fim, hoje é Dia Mundial do Orgulho Autista, uma iniciativa da organização americana Aspis for Freedom e que passou a ser celebrada no Brasil em 2005. O objetivo é desfazer concepções negativas sobre o autismo, promovendo ações de conscientização no sentido de que não é uma doença, mas uma variação neurológica natural da diversidade humana que produz diferentes e atípicas formas de pensamento, mobilidade, interação, processamento sensorial e cognitivo, e que deve ser respeitada. Aspis é uma forma como muitos autistas se autodenominam e é uma nomenclatura derivada de Asperger, ou Asperger, não sei como pronuncia, da síndrome de Asperger. Pessoal, De acordo com a Organização das Nações Unidas,
o transtorno do espectro autista atinge cerca de 1 a cada 160 crianças. E essa é uma das questões que também tem afetado adultos, pois também tem acontecido muitos casos de diagnóstico tardio. Portanto, muitas vezes você mesmo pode ser autista e não ter sido identificado na época da infância. Não precisa ser um caso grave, mas às vezes nós temos algumas situações bastante interessantes aí que mereceriam uma investigação mais profunda. Dentre algumas orientações, especialmente para pais, a primeira é conhecer o transtorno do espectro autista. A segunda é comunicar-se com essa pessoa, esse indivíduo que está nessa condição. Terceira, criar rotinas. 4, incentivar e promover o autocuidado e a socialização. A quinta, dividir responsabilidades se você precisa cuidar de uma pessoa que tenha espectro autista. Sexta, compreender as particularidades sensoriais dessa pessoa. Sétima, ter paciência. Oitavo, trabalhar em conjunto com toda a equipe, especialmente se você tem seu filho matriculado na escola ou se de repente essa pessoa já não está mais em fase de escolarização, mas precisa lidar com outras formas de socialização. E por fim, conversar com outras pessoas, no caso aí de pais, conversar com outros pais para poder criar essa ponte e entender essa vivência neurodiscordante de quem se encontra dentro do espectro autista. Filipil 18. Deixo aqui agora minhas despedidas ursalinas e até o próximo Filipil. Mas você já tá pensando na sexta. Minha nossa. Bora viver bem a terça, e deixa a sexta a seu tempo.